Olha, todo mundo está falando sobre o boom da inteligência artificial, né? Mas o que talvez passe despercebido é que, bem, quase toda essa revolução que a gente está vendo, ela é movida por uma única e poderosa ideia. Então, a pergunta que fica é: que ideia é essa afinal? A gente vai mergulhar fundo para entender qual foi a peça-chave que abriu as portas para o potencial gigantesco dos grandes modelos de linguagem e, basicamente, de toda a IA moderna. E a resposta é a arquitetura Transformer. Ela surgiu lá em 2017 e, olha, não foi só uma melhoriazinha não. Foi uma virada de chave completa no jeito como as máquinas entendem a linguagem e sequências de dados em geral. Pode ter certeza, o Transformer é o grande protagonista da nossa história de hoje. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender o tamanho do impacto do Transformer, por que ele foi tão revolucionário, a gente precisa dar um passo atrás, voltar um pouquinho no tempo e ver como era o mundo da IA antes de 2017. Pois é, antes do Transformer, o que reinavam eram as chamadas redes neurais recorrentes, ou RNNs. Para ter uma ideia, imagina tentar ler um livro espiando por um buraquinho de fechadura, sabe? Vendo só uma palavra de cada vez. Era basicamente assim que as RNNs funcionavam. Elas processavam tudo em fila, uma coisa depois da outra, de forma sequencial. E qual era o grande problema disso? A memória, principalmente a de longo prazo. Pensa só, num texto muito grande, quando a RNN chegava no final, ela já tinha praticamente esquecido o que estava lá no comecinho. Elas batiam de frente num verdadeiro muro sequencial, que simplesmente não deixava a gente criar modelos maiores, mais complexos. Era óbvio que o pessoal da área de IA precisava de uma saída, de uma abordagem nova. E aí veio a solução. Uma ideia que não só deu a volta nesse muro sequencial, ela simplesmente demoliu o muro por completo. E foi isso que abriu o caminho para esses modelos de linguagem gigantes que a gente vê hoje em dia. Tudo começou com um artigo científico, mas com um título que parecia mais uma declaração de princípios, quase uma profecia. Attention is all you need. Ou, em bom português, atenção é tudo que você precisa. Esse artigo, publicado por pesquisadores do Google, foi o que apresentou ao mundo a tal da arquitetura Transformer. A grande sacada aqui é um conceito chamado autoatenção. Pensa assim, você está numa festa super barulhenta, cheia de gente conversando, mas consegue focar na voz da pessoa com quem você está falando e ignorar o resto. A autoatenção faz algo parecido. Ela permite que o modelo, na hora de processar uma palavra, olhe para todas as outras palavras da frase ao mesmo tempo e decida, ok, quais dessas aqui são as mais importantes para eu entender o contexto dessa palavra específica? Então a gente sai daquela visão limitada do buraco da fechadura, das RNNs, e entra numa visão panorâmica. O Transformer consegue olhar para tudo de uma vez, em paralelo. E foi exatamente essa habilidade de ver a foto inteira que permitiu um escalonamento absurdo e, consequentemente, o surgimento dos grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs. Mas, como em toda boa história, não existe superpoder sem um ponto fraco. E essa capacidade incrível do Transformer de ver tudo de uma vez só veio com um custo, uma falha que criou um problema totalmente novo para ser resolvido. É que para ter essa memória fotográfica, o Transformer precisa guardar um monte de informações sobre cada palavra, cada pedacinho de texto, numa coisa que a gente chama de cache KV. Pensa desse cache como uma cola super detalhada sobre tudo que já foi visto antes. O problema é que, quanto mais longa a conversa, maior e mais cara de se manter essa cola se torna. E isso nos leva direto para o calcanhar de Aquiles do Transformer, o tal do gargalo quadrático. A matemática por trás disso ela é brutal. O poder de computação que ele precisa cresce ao quadrado do tamanho do texto. Traduzindo, se você dobra o tamanho do texto, o trabalho para processar não dobra, ele quadruplica. É um crescimento explosivo. Na prática, o que acontece é isso aqui. Para textos curtos, tudo bem, o custo é baixo. Mas conforme o contexto vai aumentando, o custo de computação e de memória simplesmente dispara. Sabe quando um chatbot parece que esquece o que foi dito no início de uma conversa mais longa? É exatamente por isso. O custo de lembrar de tudo se torna proibitivo, impraticável. Foi exatamente esse gargalo quadrático que abriu as portas para a próxima evolução. Os pesquisadores começaram a buscar uma arquitetura que pudesse unir o melhor dos dois mundos, a eficácia do Transformer com a eficiência dos modelos mais antigos. E é nesse cenário que surge um novo nome na praça, Mamba. O Mamba, ele faz parte de uma nova família de arquiteturas, conhecida como Modelos de Espaço de Estados, ou SSMs. E a promessa deles é bem ousada, viu? A ideia é ser tão bom quanto os Transformers, mas tão eficiente quanto as antigas SRNNs, ou seja, resolver de vez o problema do contexto longo.
A grande inovação do Mamba é a seletividade. Pensa bem, o Transformer guarda tudo para só depois decidir o que é importante. Já o Mamba é mais esperto. À medida que ele vai processando a informação, ele já vai decidindo o que vale a pena lembrar e o que pode ser esquecido. Ele comprime só o essencial num estado bem pequeno e eficiente. E com isso, adeus, gargalo quadrático! Tem uma analogia muito boa que ajuda a gente a entender como esses modelos gerenciam a memória, o estado deles. Funciona assim. As RNNs seriam anárquicas. Elas têm um estado mínimo, bem pequeno. São eficientes, mas não muito eficazes. Já os Transformers, eles são comunistas. O estado é máximo, gigante. Tudo é guardado até a hora de usar. Super eficazes, mas terrivelmente ineficientes. E aí vem o Mamba, que é seletivo. O estado é pequeno, comprimido, mas ele é muito criterioso sobre o que entra ali. Ou seja, ele é eficiente e eficaz. O melhor dos dois mundos. Certo. E o que significa na prática ter um modelo que é eficiente e eficaz ao mesmo tempo? Bom, isso aponta diretamente para a próxima grande evolução da inteligência artificial. E as implicações para o futuro são fascinantes. Resolver essa questão do contexto significa que a gente pode ter pela primeira vez IAs com uma memória de longo prazo de verdade. Já imaginou? Um assistente que se lembra de conversas que teve com você anos atrás? Ou um modelo que consegue ler e entender um livro inteiro de uma vez só? Ou, e além, processar sequências de DNA, vídeos longos, tudo de uma tacada. E isso pode levar a um jeito totalmente novo de interagir com a IA. Em vez de escrever prompts gigantescos, a gente poderia simplesmente plugar um estado pré-computado. Pensa nisso. A gente roda o Mamba em todos os livros de física do mundo. Isso cria um estado de especialista em física. Daí é só compartilhar esse estado. Seria como ter cartuchos de conhecimento instantâneo, prontos para usar. Mas é bom deixar claro, isso não significa o fim do Transformer, de jeito nenhum. Ele continua sendo uma ferramenta incrivelmente poderosa para um monte de tarefas. O que a gente está vendo, na verdade, é o fim da era em que ele era a única grande opção. O futuro muito provavelmente vai ser híbrido, com diferentes arquiteturas sendo usadas para o que elas fazem de melhor. E com isso a gente volta lá para o começo. Aquele artigo revolucionário declarou que atenção é tudo que você precisa. Hoje, olhando para a jornada da IA, fica claro que a atenção foi um passo genial, sem dúvida. Mas talvez a busca verdadeira seja por algo ainda mais fundamental. Uma memória que seja ao mesmo tempo seletiva e eficiente. A questão agora não é mais se a atenção é tudo que a gente precisa, mas sim o que vem depois dela.